O memorando a ser datilografado delineava toda a operação militar que enfrentava conflitos contra a sua ditadura. Deveria ser encaminhada ao Comando-Geral com ordens explícitas para sua destruição logo em seguida, pois era de sigilo total. Eu, apenas um tareifeiro, aquele que fica por trás das paredes do quartel, agente da datilografia, não fazia ideia dos resultados de semelhante missiva. Era oficial de carreira e a iniciara com o serviço militar obrigatório. Pessoa de gosto pela ordem e disciplina, encontrei-me entre os meus quando do meu ingresso na corporação. Obviamente que, como soldado raso, sofrera as brincadeiras não muito salutares que os outros soldados me impunham, sob os olhares dos comandantes, olhares complacentes, pois julgavam fazer parte da experiência. Todos, por isso, foram submetidos desde tempo passado. Mas eu me admirava com a ordem, a limpeza, o rigor do trato de suas fardas, os catres regiamente arrumados, armas lubrificadas e prontas para o uso em caso de necessidade. E todo esse encantamento prosseguiu comigo, cresceu comigo, pois o que pode-se dizer de um jovem de 18 anos, senão que ainda muito tem que aprender? Como eu não era muito das atividades físicas, de compleição mediana, mas com clara inteligência e disposição, fui aos poucos conquistando amigos entre os superiores e fui galgando postos de auxiliar em auxiliar, ou seja, era auxiliar de postos cada vez mais altos, até que me encontrava agora nessa posição de secretariado das mais sigilosas mensagens. Não quero aqui desculpar-me por tudo quanto tais memorandos causaram, nem excusar-me da minha coparticipação nesse lado negro de nossa história, mas explicar, ou melhor, relatar o meu lado dela, e aqui posso afiançar que foi o de muitos outros militares que ignoravam a profundidade dos porões da ditadura. Alvarenga. Entre 1958 e 1964, minha vida transcorria na tranquilidade de minha ascensão na carreira militar. Como já contei, fui pouco a pouco caindo nas graças dos comandantes, que rapidamente se afeiçoavam à minha pessoa pela disciplina e inteligência que eu demonstrava na execução de minhas tarefas rotineiras. Comecei no almoxarifado da cozinha, onde eram servidas as refeições desses respectivos comandantes, e depois da minha chegada ao cargo, não mais se viu faltar quaisquer ingredientes que fossem, e acabei chamando a atenção para o comando do quartel, e passei assim a gerenciar o almoxarifado geral. Cada quartel tem o seu próprio, mas também os há por corporações regionais, e assim fui, de almoxarifado em almoxarifado sendo transferido. Entretanto, enquanto minha vida assim seguia, havia muita movimentação política em nosso país, e para ser muito sincero e honesto, não interessava em nada a mim. Continuava levando minha vida tranquilamente. Era eu um tanto sisudo e circunspecto, mais conhecido como cara de poucos amigos. Entretanto, era profissionalmente muito admirado, tanto que fui convidado pelo tenente-coronel a secretariá-lo, pois necessitava de um auxiliar para ajudá-lo com uma visão geral do quartel. Fui promovido a sargento e iniciei a nova tarefa. Nosso comandante-geral do quartel era um homem afeito à política e, para tanto, exigia do meu superior um quartel impecável, tanto em sua limpeza e apresentação, quanto ao saneamento e transparência das contas. Assim, pensava eu, pois quando fui executá-las, percebi algumas discrepâncias, às quais muito rapidamente comuniquei ao tenente, que me explicou ser muito razoável que se houvessem erários não tão bem explicados devido à morosidade da máquina governamental.
mas que isso a breve tempo se solucionaria com a emergente supremacia das Forças Armadas. Alvarenga. E a vida se modificou radicalmente para mim. Tinha muito orgulho da instituição que eu abraçara. Tinha muitas ilusões, sou obrigado a admitir. Para mim, todos a amavam e respeitavam pelo que ela representava, o nosso país. Nossa soberania como nação, o orgulho de um povo. E os anos se foram transcorrendo com o encrudecimento da rigidez disciplinar, que queria impor-se a toda a população, que começava a bradar gritos de liberdade de expressão, de movimento, de cultura. E foi onde a vida me encontrou, sentado à frente de documentos censurados para outros olhos, censurando a tudo e a todos os que ousassem divergir das ordens superiores. Me encontrava lotado na ocasião no Rio de Janeiro, cidade que fervilhava em movimentos culturais e políticos, devido à sua herança de antiga capital do país. Aquelas passeatas, rudemente dispersas, os desaparecimentos desses líderes que até então me pareciam baderneiros contumazes, tudo isso eu justificava com o meu amor pela instituição. Considerava-os subvertidos políticos, inimigos da paz nacional. Devo aqui fazer um parênteses para situar a minha situação pessoal. Tinha lá no começo de nossa narrativa, ao tempo do almoxarifado, conhecido uma jovem com a qual contraíra compromisso. Nos casamos aos moldes da época e constituímos família, que comigo se mudava a cada nova transferência. Tivemos 3 filhos homens, meus orgulhos paternos, todos criados na rígida disciplina de um pai militar. Todos estudantes aplicados, e um deles já cursava o 2º ano da Faculdade de Engenharia. Quando os movimentos estudantis eclodiram em gritos de liberdade, voto livre e imprensa independente. Para mim, o meu filho não se interessava por tais movimentos, pois eu o julgava amante, assim como eu, do regime, da instituição que lhe trazia comida à mesa e lhe vestia os braços. Mas nem tudo na vida de nossos filhos adultos ou que se acham como tais é de conhecimento de sua família. E só fui me dando conta de tamanho envolvimento quando, ao datilografar uma ordem de prisão, eu vi seu nome ali impresso. Alvarenga. Mal posso expressar o terror que senti, a paralisia, o suor frio a me escorrer pelas costas. Devo confessar-lhes que o meu medo não era injustificado, e mesmo sendo questionado sobre a minha fidelidade ao regime, o meu negacionismo com relação ao que se passava na escuridão, daquilo que foi conhecido como porões da ditadura, no fundo de mim mesmo eu sabia que era verdade. Conversas veladas, portas que se fechavam à passagem de pessoas, o ir e vir dos policiais, tudo era indício de algo obscuro que acontecia. Poderoso e sábio é o ditado que diz: cego é aquele que não quer ver. E esse era eu. Congelado, com os dedos em riste, eu ainda tentava justificar que, como era história corrente, seria apenas uma conversa para os devidos esclarecimentos da lei. Lentamente, datilografei, letra a letra, o nome de cada uma daquelas pessoas, enquanto que, ao mesmo tempo, um lado meu gritava: foge, toma sua família e alguns pertences e vai para longe. E outro lado tentava racionalizar, argumentando que não era possível que uma instituição sólida, criada para proteger e servir um país, deliberadamente ferisse os seus habitantes. Entretanto, a história está aí para defrontar essa argumentação. O que eu não sabia era que meu filho já se encontrava em poder do Estado, junto com outros jovens de sua faculdade. As ordens eram sempre para legalizar algo que não tinha nada de legal perante as leis morais e cívicas.
Despachei o documento e, dando uma desculpa qualquer, rumei feito louco para minha residência em busca do meu filho. Lá chegando, não o encontrei, apesar de ser o horário que já deveria estar em casa. Minha esposa não demonstrava preocupação, pois a pretexto de estudos extras, ele vinha chegando em casa além do horário. Agora eu sabia que estudos eram esses, mas, sem alarmá-la, me informei de onde ele estava e para lá parti praticamente no mesmo pé que tinha vindo. Procurei por todos os lugares por ele frequentado e, como ainda estava fardado, ninguém ousou me falar a verdade sobre a batida que mais cedo ocorrera, onde vários foram levados para suposta averiguação. Estava desaparecido meu filho, Carlos Alvarenga. Alvarenga pai. Luta ingrata eu travei daquele dia em diante para descobrir o paradeiro de meu filho. Comecei a movimentar meus conhecidos, que devido à minha postura séria e rígida, não eram muitos. Portas começaram a se fechar, inclusive quando utilizei meu último recurso ao me endereçar ao meu comandante direto. Ele continuava a afirmar que pessoas não desapareciam por serem contra o regime, que provavelmente meu filho desaparecera com a bandidagem frequentadora das universidades. Envolvido com drogas ou bebidas, possivelmente estaria drogado em algum barraco de um morro qualquer. Como a desilusão com a instituição ainda não se instalara em meu íntimo, esqueci toda a educação e disciplina que havia dado aos meus filhos, todo o exemplo de honradez e moral com a qual eu pautava a minha vida. Duvidei de tudo isso e também do meu próprio filho e fui percorrer os morros cariocas. Não sem antes pedir uma licença com férias vencidas que eu possuía, para além de tudo não estar em serviço, para não desonrá-lo caso eu assim encontrasse meu filho. Cheguei em casa no meio do dia e encontrei minha esposa com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, a me perguntar se tivera sucesso nas minhas indagações na caserna. Relatei-lhe as suposições de meu comandante que a deixaram extremamente irada, a argumentar que seu filho era um rapaz estudioso, consciente dos deveres morais, jamais se envolveria com tais sujeitos e isso e aquilo. Fuzilava-me com seu olhar antes molhado de lágrimas e agora vermelho de faíscas de ódio pela insensibilidade daquele desalmado comandante. Imediatamente, dirigiu seu telefone para conversar com os amigos do meu filho do tempo de ginásio para saber se algum deles teria conhecimento desse absurdo sem fim. Eu, de minha parte, resolvi ir até o pároco da igreja para pedir-lhe ajuda no que concernia a subida ao morro, pois o sabia envolvido em ações na comunidade e, se assim não agisse, não obteria sequer uma informação. Retirei de um porta-retratos a mais recente imagem de meu filho Carlos, dobrei-a cuidadosamente, coloquei-a no bolso e saí. Que Deus me ajudasse. Alvarenga. Dei um passo e estaquei novamente. Não era um homem religioso, mas tinha fé em Deus, e julguei que a sua ajuda fosse nesse momento providencial. E eu, um homem de memorandos e relatórios, não conhecia nenhuma outra prece senão o Pai Nosso, e a entoei no mais profundo do meu ser com toda a sinceridade. Pai nosso que estais nos céus, e é pai como eu, que se preocupa com todos os filhos, ajuda a encontrar o meu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dá-me a esperança de encontrar meu filho e trazê-lo para casa em segurança. E não mais pude concatenar com o restante da oração, mas sabia que ele entenderia minha aflição
e me perdoaria por não querer mais perder tempo, que eu julgava preciosíssimo. Fui então até a paróquia falar com o Padre Tomás, e vejam como são interessantes as coisas, os caminhos de Deus. Muitas vezes eu cruzara com o padre em meu caminho para o trabalho. O cumprimentava sempre com respeito e educação, mas não sem antes julgá-lo pela aparência que eu julgava desleixada. Mas agora compreendo mais que ninguém que não é a veste que faz o homem, mas sim seu coração. E lá estava eu também, despojado de minhas vestes, a farda que ostentara com orgulho até o momento, e o orgulho que a preocupação extrema despira. Adentrei a sacristia e o encontrei com alguns jovens rapazes e moças a planejarem alguma ação social. Todos olharam para mim imediatamente, algo assustados, mas, ao me verem a paisana, soltaram as respirações de modo imperceptível, mas que para mim foi nítido. Boa tarde, senhor Alvarenga. O que o traz até a casa do senhor? Preciso falar-lhe em particular, padre. Pois não, meu irmão. Vamos até os meus aposentos íntimos e lá teremos toda a privacidade necessária. Escrevendo agora essas singelas palavras e ao relembrar a cena com nitidez de cores, cheiros e emoções, vejo a delicadeza de sua percepção em acolher-me longe de olhares curiosos, sem entretanto encaminhar-me ao confessionário, alma conhecedora de almas. Fui sentindo, em cada passo que dava, toda a minha coragem, fortaleza e medo se misturarem, ruírem e me cegarem com as lágrimas que não chegaram a cair de meus olhos. Alvarenga. Ao adentrarmos os aposentos do presbítero, nos acomodamos em poltronas de leitura que ali estavam, o que me deu a entender que outros ali já estiveram em colóquios particulares. Nos sentamos e eu lhe expus tudo quanto se passava e minha ideia de ir até o morro para buscar meu filho ou mesmo informações sobre ele. Os olhos atentos do padre me encorajaram as palavras e fui pouco a pouco me acalmando. Assim que terminou, ele pegou em minhas mãos, atitude muito característica sua, olhou-me ainda profundamente e disse: Irmão Alvarenga, diante do retorno de sua calma, ouso pedir-lhe que deixe a farda do lado de fora de nossa conversa. Acho que toda a minha postura mostrou minha confusão, pois ele assim continuou. Lhe peço que assim proceda, pois preciso falar apenas ao homem pai, e não ao homem da sociedade. Então compreendi que ele deveria comungar da opinião das outras pessoas com relação às Forças Armadas, e anuí silenciosamente num gesto de cabeça e comprometimento, que assim procederia. Pois bem, disse ele, o amigo não deve desconhecer os desaparecimentos relatados aqui e ali pela mídia, e temo que o mesmo tenha acontecido com seu filho Carlos, e de nada adiantaria arriscar-se na subida ao morro com sua busca. Com certeza seria você o próximo a desaparecer, pois lá impera uma lei própria. Lhe expus que não acreditava nisso, que havia questionado meus superiores e ouvira as suas negativas categóricas. Realmente, disse ele, não irão admitir. Você precisará fazer uma investigação sigilosa por dentro da caserna, conquistando favores para descobrir e resgatar seu filho. Tenho notícias de alguns fiéis que não coadunam de forma alguma com tais proceder e trabalham na surdina para divulgar tais informações. E posso, diante de seu sincero compromisso de silêncio e lealdade a essa causa, empenhar minha palavra a seu favor. Mas note que precisará a seu turno fazer o mesmo por algum outro pai, mãe, marido ou esposa em semelhante situação.
Seu olhar expectante parecia que me varria a alma, e eu repassava todas as minhas crenças, minha dedicação, esforço em favor da instituição num átimo de segundo antes de responder. Mas nesse instante, a fotografia de meu filho passou a queimar no meu bolso, e de lá a retirei. Olhei para aquele jovem, fruto da minha carne, cheio de esperanças para o futuro, e resoluto respondi: estou dentro. Alvarenga. Padre Thomas me conduziu de volta à nave central, com a indicação de um fiel de sua igreja que me ajudaria naquilo que eu precisasse na busca por informações. Me orientou que eu já me endereçasse ao endereço escrito que, enquanto do meu trajeto, faria uma ligação telefônica para o dito colaborador. Fui então até em casa para buscar o automóvel e deparei-me com minha querida esposa em prantos. Recebera uma ligação do IML sobre um reconhecimento de um jovem que trajava consigo um documento com o nome de nosso filho. Devo confessar que o chão faltou-me, as vistas se escureceram e fui obrigado a sentar. Não sei se devido a toda a comoção do dia, à falta de alimentação ou aos nervos abalados, me senti muito fraco, fragilizado a bem da verdade. Não era homem de emoções ou achaques, mas naquele momento não me reconhecia. Tomei o telefone e busquei o número da paróquia para avisar Padre Thomas do ocorrido. Ao atender a ligação, prontamente ofereceu-se para acompanhar-me. Disse-me que o aguardasse, que levaria consigo uma irmã para não deixar a esposa entregue à solidão. No que eu agradeci, pois ela não tinha realmente condições de ir até um instituto. E se fosse nosso Carlos, como seria? Eu mesmo não saberia dizer qual seria a minha reação. Alvarenga. Pegamos então um carro de praça e nos encaminhamos para o IML. E enquanto viajávamos em silêncio, eu ia relembrando o nascimento, a pequena infância, a adolescência de Carlos, e um leve sorriso se estampou no meu rosto. E o Padre Thomas, acredito eu, que inspirado por forças superiores, tocou-me levemente o braço e disse: Alvarenga, meu irmão, não se esqueça da promessa do Cristo que renasceríamos em espírito para a vida eterna. Olhei para ele, entendendo o que estava implícito nessa sua assertiva, e fui já com um peso e uma certeza que seria o meu Carlos, o jovem encontrado. Lá chegando, as suspeitas se confirmaram. Era realmente meu filho. Eu não estava preparado para a condição deplorável que estava o seu cadáver. Acho que tinha me preparado para vê-lo ali, na mesa fria de metal, mas aquilo que eu presenciava não. Múltiplas fraturas, inúmeros hematomas, nu e com outros tantos sinais de violência que não devo sequer mencionar. Meus joelhos se dobraram de dor. Avolumou-se um ódio tão profundo que apenas a minha férrea disciplina foi capaz de controlar o meu corpo para não sair quebrando tudo que lá se encontrava. Padre Thomas soergueu-me, segurando meus ombros, talvez com medo que eu assim agisse, e foi me levando dali para que pudéssemos tomar as providências necessárias. Alvarenga. Saí do IML como um autômato, embotado em meus sentimentos, como se eu fosse feito de pedra, enregelado até a alma. Padre Thomas, na verdade, foi quem providenciou tudo, eu apenas o seguia, assinava papéis e pagava taxas, e quando tudo estava resolvido, tomamos um carro e voltamos para minha casa. E lá chegando, notei-a repleta de pessoas. Em algum momento, que não sei bem qual,
O padre entrara em contato com sua rede de fiéis e eles lá estavam, já amparando minha esposa e meus outros filhos. O torpor seguiu-me por alguns dias, tanto que tenho vaga lembrança de tudo que se passou. O enterro, as missas, as condolências, a licença do trabalho. Era como se outro espírito agisse por intermédio do meu corpo, e eu habitava um lugar desconhecido. Mas a realidade sempre nos alcança, e ela me alcançou, na véspera de voltar ao trabalho. Nem sei dizer como, talvez os infiltrados do padre Thomas me conseguiram uma licença remunerada de 30 dias, e agora já era a hora de retornar. Devo confessar-lhes que estava em crise. Não sabia como proceder ou como pensar. Duas forças agiam em mim. Aquela que me mostrava a realidade do meu filho morto pelo meu ganha-pão, e a outra parte que ainda tentava arrumar desculpas, incrédula de que aquilo tudo fosse verdade. Ao bem do restante da família que precisava comer, voltei à caserna. Fui recebido cordialmente pelos meus companheiros, cheios de dedos e encaminhado para o comando-geral, tão logo pus meus pés no quartel. Diante do comandante, fui informado que seria transferido para um setor mais tranquilo, que não exigiria tanto esforço de minha parte para que eu pudesse me refazer de tão impactante situação. O comando lamentava o ocorrido e principalmente lamentava o envolvimento da juventude com os perigos eminentes do comunismo e do terrorismo, que já vinha fazendo vítimas entre as mais ilibadas e patrióticas famílias. Eu não sei o que ele esperava que eu respondesse, ou o que esperava como reação de minha parte, mas fazendo uso do meu férreo controle militar, apenas bati continência e saí. O futuro diria para qual força eu iria optar. Entretanto, naquele momento, resolvi seguir as ordens recebidas. Alvarenga. Contar a nossa história, nem todas as vezes são fáceis esses momentos, pois muitos de nós, e eu em particular, ainda não me encontro num patamar evolutivo muito elevado, que me propiciaria total serenidade para relatar velhas feridas. Posso, que muito, dizer-me na categoria dos arrependidos, e nem acho que essa categoria faça parte de alguma escala moral ou espiritual. Para muitos que por aqui já passaram e que ainda passarão, é um instrumento de ajuda psicopedagógico que nos auxilia e muito nesses processos de autoconhecimento e auto-perdão. Momentos de nossa vida passada, ou melhor dizendo, pretérita, são por demais espinhosos, quase feridas em aberto, ou num processo inicial de cicatrização, e não posso dizer-me equilibrado nesse momento para retomá-la com a desejável serenidade. Não porque você, minha amiga, encontra-se abalada com os acontecimentos. O abalo está em mim mesmo. Sinto profundamente ao ver irmãos meus desejarem, em atitude insana, o retorno de um período que não devia jamais ser esquecido e nem tampouco relembrado como a solução de problemas que só a democracia moral da nação e de cada ser deveria vigir. Me sinto estremecido em meus sentimentos e por isso o necessário esforço seu e dos mentores para conectarmos as mentes. Não desistirei de maneira alguma de continuar, apesar de solicitar aos amigos outro irmão tomar o meu lugar e dar início à sua jornada catársica, mas, como bem pôde perceber, parece que o melhor para mim é não desistir da pena. O melhor para mim é essa nossa comunhão para o retorno dos pensamentos e ideias equilibradas. Está em você a vibração daquele tempo, apesar de não ter-lhe sofrido as consequências, mas é parte da sua história como é da minha. Vim a partir desse mundo da carne em 1974. Então não faz muito tempo que aqui estou e que aí deixei
Os meus filhos ainda lutam e vivem nas lides desse nosso país amado. Então me preocupo, e muito. Mas, como os amigos são mais sábios, muito mais sábios que eu, acatarei-lhes os conselhos e me retemperarei para a próxima semana, procurando aprender com tudo isso e, apesar de tudo, encontrar a minha paz interior e dar prosseguimento ao meu aprimoramento evolutivo. Fiquemos em equilíbrio. Alvarenga. Dentro da minha nova realidade de trabalho, longe dos relatórios mais secretos e me sentindo observado por todos os lados, me sentia como que envolvido numa bolha de vigilância, olhares atentos a todos os meus atos e palavras. Resolvi entrar nesse esquema e não demonstrava, nem facialmente falando, nenhum tipo de desequilíbrio emocional, fosse de raiva ou revolta. Minha mudez era tida como uma causa natural do luto. Aproveitei também para me aproximar mais da igreja, afinal de contas fora lá que eu encontrara o apoio na hora em que mais necessitei. Não sei se propriamente na instituição igreja, mas no seu representante Padre Thomas, homem coerente com o momento político e também com sua fé. Várias vezes eu ouvi dizer que Jesus não fora omisso, que ele enfrentara a política dentro da religião a qual nascera, combatendo escribas e fariseus a todo o tempo. Não com luta armada, mas numa resistência ativa contra o erro e o fanatismo. Passaram-se alguns meses e um belo dia sentou-se ao meu lado no banco da igreja um senhor simpático, sobriamente vestido, provavelmente na mesma faixa etária que a minha. Me cumprimentou com um meneio de cabeça e ouvimos o restante da cerimônia. Ao término dos votos de Padre Thomas que voltássemos aos nossos lares com a paz do Cristo, esse novo amigo voltou-se para mim e se apresentou como Cláudio, um amigo do qual Padre Thomas me falara há muito tempo. Quando do meu desejo de subir o morro para buscar notícias do meu filho, então ainda desaparecido. Convidou-me ao trabalho social que faziam na dita favela, dizendo que me faria muito bem auxiliar jovens em nome do meu filho. Me apresentou um cartão pessoal com seus telefones e escreveu no verso o endereço da associação e o horário da reunião, que se daria já na próxima noite, e que, em nome de todos os participantes, ele ali estava e que ficariam todos muito satisfeitos com a minha presença. Despediu-se e foi cumprimentar nosso querido padre e já se encaminhou rapidamente para a saída. Padre Thomas, ao vê-lo sentado ao meu lado durante a missa, sinalizou-me para que eu o encontrasse na sacristia para um dedo de prosa, coisa que já havíamos feito outras vezes. Para lá me enderecei e, enquanto ele retirava seus paramentos, conversávamos amenidades. Fim do seu ritual, sentamo-nos à escrivaninha para a conversa. Devo aqui anotar que ele nunca se sentava atrás dela, sempre na cadeira ao lado daquele que o procurava. Dizia, ao ser perguntado o porquê de tal atitude, respondia sempre que não deveria haver separações entre ele e as suas ovelhas. Iniciou a conversa me dizendo que tinha notado a presença de Cláudio ao meu lado, o que respondi afirmativamente, e diante de seu olhar expectante lhe contei o convite que ele me fizera. O padre olhou-me então e muito sério me disse: amigo Alvarenga, Deus escreve certo por linhas tortas, e julgo que é para você um chamado. Portanto, dê uma chance a esse chamamento. Vá à reunião e ouça com os ouvidos de ouvir e veja com os olhos de ver, como nos ensinou o Messias. Fiquei bastante intrigado com esses olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, tomei ali mesmo a resolução de ir para ver e ouvir. Alvarenga.
Praticamente inconcebível para mim, em outros tempos, aventurar-me por reuniões secretas, às escondidas, para tratar de assuntos que eu nem fazia bem ideia do que seria. Avisei minha esposa que teria uma reunião com um grupo de apoio, a mim indicado pelo nosso querido Padre Thomas. Uma meia-verdade. Eu não era afeito a mentir para ela de forma alguma, mas não queria preocupá-la por algo que eu nem sabia exatamente o que era. Conforme fosse, eu lhe contaria na volta. Meu compromisso marcado com o novo amigo Cláudio tinha ficado acertado para o dia de sábado às 15 horas, em frente à paróquia, para nos encaminharmos com a devida segurança para o local da reunião. Não sei se tais providências eram usuais ou se só assim fazia por julgar que brincavam com o perigo ao convidar um militar para a tal. Depois de nos cumprimentarmos, demos início à caminhada por alguns quarteirões e nos dirigimos ao ponto do ônibus que nos levaria ao centro e de lá pegaríamos outro para uma conhecida comunidade. Lá chegando, num barracão simples, adentramos e vi algumas cadeiras dispostas em círculo. Fui convidado a sentar e apresentado aos que lá já estavam. Logo depois de nossa entrada, chegou um rapaz que trocou olhares e sinais com Cláudio, numa clara evidência de uma combinação anterior. Vim a saber, posteriormente, que o mesmo me seguira desde a saída de minha casa, para certificar-se de que eu não era alvo de vigilância por parte do governo. Sinceramente, não me senti ofendido, pois seria uma estratégia que eu mesmo tomaria. Portanto, razoável. Comecei a observar o lugar e vi que ali havia indícios de auxílio aos necessitados, livros, alimentos, alguns instrumentos musicais, e deu para perceber que era um legítimo posto de benemerência. Fiquei um tanto confuso, pois esperava uma resistência revolucionária contra o regime militar, mas não deixava o ambiente assim transparecer. Logo, já estava completo o grupo e meu amigo Cláudio tomou da palavra para apresentar-me e revelar minha perda recente, assim como minha patente dentro do exército. Uns e outros olharam-me desconfiados, mas sem nenhum tipo de agressividade, e logo me foi feita a primeira pergunta embaraçosa. Estaria disposto o amigo a trabalhar como espião do exército? Uma pergunta que vinha ao encontro de inúmeros questionamentos que eu vinha me fazendo desde a morte questionável de meu filho. Demorei alguns minutos para responder e, para a surpresa de ambas as partes, respondi: sim, estou. Alvarenga. Não me alongarei aqui em detalhes sobre as reuniões do grupo da resistência pacífica ao qual me alistei naquele dia. Havia sim outros companheiros que protestavam mais abertamente, se manifestando por todo o país. Muitos ainda desapareciam, como a história recente bem mostrou. Penso que a nossa luta mais interna tinha um caráter mais pessoal, pois se atendia a casos como o meu, de pais destroçados pela dor, mais maduros do que exigia o arroubo dos jovens que praticavam toda a série de protestos. Nossas ações, se assim pudéssemos atuar, era para prevenir o desaparecimento desses mesmos que protestavam, angariando informações sobre essa ou aquela atividade coibitiva que fosse ser deflagrada. Meu objetivo com essas singelas palavras não é lançar novidades na história, mas sim contar-lhes que havia outros como eu, até mesmo dentro da caserna, que tinham um olhar diferente para todo o desmando e que também sofreram represálias ou desaparecimentos que não foram impedidos pela posse da farda. Meu relato é, por assim dizer, íntimo e pessoal em sua ótica. Não tenho e não tive a penetração mais ampla, aquela visão geral que os amigos superiores têm. Estava mergulhado na história e assim estive por um longo período, mesmo depois do meu desencarne. E, portanto, peço desculpas se a alguém frustro
em seu desejo de ver segredos que na realidade não me pertencem aqui revelados. Depois de algumas reuniões que tinham sempre a proteção da caridade ali praticada, muito real e verdadeira, afinal, ficou instituído o meu papel de espia. Passei então a deixar de apenas olhar para baixo e passei a olhar para os lados, todos eles, atento a todos os detalhes, todas as conversas, mesmo aquelas que pareciam de pouco interesse, juntando os fragmentos para buscar alguma informação útil. Acabei precisando abrir-me um pouco mais, com cautela, sem exageros, pois nunca fui muito expansivo e se modificasse muito drasticamente minhas maneiras, chamaria a atenção. Passei apenas em primeiro lugar a dar abertura para aqueles que me procuravam e fui assim, pouco a pouco, criando uma rede de intrigas. Era assim que os chamava. Acusam o sexo feminino de gostar de fofocas, mas posso comprovar que o gênero masculino não fica nada atrás na sua intenção e vontade de falar de coisas alheias. E assim fui pouco a pouco construindo minhas bases para ajudar aqueles que corriam perigo de morte. Alvarenga. Fui pouco a pouco percebendo que as informações que eu poderia recolher não estavam mais ao meu alcance. Elas estavam no meu antigo cargo e, apesar do risco de chamar indevidamente a atenção sobre mim, fiz algo que julgo que até era esperado da minha parte. Fui ter com meu antigo comandante para solicitar-lhe que me devolvesse ao cargo que eu ocupava antes. Mas antes de tal atitude, joguei no ar a minha saudade de estar mais envolvido com as coisas importantes, que eu sentia um profundo respeito pelo trabalho e a atuação de nossa amada instituição. Falei com as pessoas certas, aquelas que fariam chegar aos ouvidos certos as minhas afirmativas. E como o meu trabalho fora e era impecável, irretocável, eu tinha quase certeza do sucesso da minha empreita. Passado algum tempo da sementeira, fui para a colheita. Marquei hora com meu antigo chefe e no dia e hora aprazados estava eu sentado à sua frente. Fui obrigado a dizer-lhe que realmente meu filho se envolvera com companhias indesejáveis e que isso motivou a tragédia, e que ali estava para fazer de sua morte um incentivo para que eu não deixasse que acontecesse o mesmo com outros filhos do Brasil. Me desculpava mentalmente com ele, mas os fins justificam os meios. O comandante foi muito solícito, mas disse-se muito satisfeito com aquele que ocupava meu cargo, mas que se houvesse alguma mudança, ele mandaria me chamar. Saí um tanto decepcionado e já imaginando que precisaria desculpar-me com o grupo, pois nada de concreto eu tinha conseguido até então. Não sabia, mas nem de longe, o poder das forças do bem que atuam quando temos por propósito ajudar e ou lutar por uma causa justa. O companheiro que ocupava o pleiteado cargo, devido a problemas familiares, pedira transferência para outra cidade, o que deixou a vaga a ser ocupada com uma certa urgência, sem o devido tempo para escolha e treinamentos necessários. Fui então, depois de 15 dias apenas, chamado de volta a uma reunião com o comandante para reassumir o cargo. Dava-se então o pontapé inicial ao meu trabalho como espião. Alvarenga. Minha história me encontra mais uma vez sentado à frente da máquina de escrever, diante de relatórios vários, e como me encontrava diferente. Parecia terem se passado 1000 séculos. Não era eu o mesmo soldado de outrora. Era alguém que verdadeiramente enxergava as coisas à sua volta. Compreendia os interesses escusos daqueles que detinham o poder. Entendia aqueles que tinham convicções sinceras de verdadeiro amor à pátria e ao exército, o seu fiel defensor em suas visões. Assim,
Como em todos os lugares, situações e instituições, há o bem, a verdade, como há a incúria e o mal. Eu me sentia bastante dividido ainda entre o homem que eu era e aquele que estava me tornando. Minha rígida formação moral não me permitia sentir-me confortável com a atual posição. E, na verdade, por ambos os ângulos, tanto por passar informações sigilosas quanto pelo caráter de tais informações. Não deveria ser assim, de maneira alguma. Não deveriam existir tais relatórios. Deveríamos lutar contra forças invasivas, usurpadoras de nossa liberdade, de nossa soberania, e não estarmos lutando uma luta bem injusta, a bem da verdade, contra nós mesmos, contra estudantes, professores, artistas, filósofos que apenas pleiteavam algo inerente a todo ser humano: liberdade de expressão. Já faziam 10 dias que retornara ao antigo cargo. E não sei se por desconfiança ou mero acaso, ainda não me deparara com nenhuma nova operação ou algo que suscitasse uma providência ou precaução de meus amigos da resistência. Tanto que já me olhavam de soslaio, achando que eu não estava tão engajado como eles gostariam. Então me encontrava em um estado sui generis. Não tinha confiança por parte de nenhum dos lados, nem da resistência, nem de meus chefes. Sinceramente, me senti até melhor por não estar tão confortável assim, pois estava precisando desses aguilhões para sentir-me vivo, apesar de não me sentir pertencer a lado nenhum. Muitas e muitas vezes me fiz essa mesma pergunta: de que lado estou? E nunca obtive nenhuma resposta de minha consciência. Talvez eu precisasse experimentar o outro lado, o lado da resistência realmente ativa, para poder ouvir a minha voz interior falar. Por enquanto, se mantinha ora calada, ora indecisa. Numa determinada manhã, cheguei bem mais cedo do que o habitual, e julgo que o acontecido se deu justamente por ser eu um homem de hábitos e minha presença não era esperada. Me encontrava arquivando em um móvel atrás da porta de entrada do gabinete e não foi visto, e como não era ainda para eu estar ali, surpreendi, ou melhor dizendo, fui surpreendido pela conversa do general com uma pessoa que eu não reconhecia a voz sobre uma operação em determinada universidade repleta de comunistas infiltrados, palavras por eles utilizadas com extremo ódio e desprezo, onde iriam já na manhã seguinte fazer uma batida com uma lista que seria pelo general escrita, conforme informações de um espia que vivia e confraternizava com tais acadêmicos. Meu sangue gelou nas veias. Era a hora de ouvir a minha consciência decidir o que fazer com tal informação. Alvarenga. Ao ouvir que a porta do gabinete se fechara depois das duas figuras adentrarem ao recinto, saí de trás da porta e larguei a tarefa a qual me dedicava e sentei-me em minha mesa para respirar um pouco. E antes que eu pudesse pensar em consequências, tomei o telefone e disquei um número previamente decorado, e ao atenderem segui com as orientações que eu tinha obtido em outras ocasiões. Perguntei se era da mercearia, coisa que era realmente, e perguntei por fulano de tal. Houve ligeiro titubear ao ser informado que ele não viera ao trabalho hoje, outra parte do código. Se não fosse a pessoa certa que atendesse o telefone, a informação seria que não haveria nenhum funcionário com esse nome, pois não havia mesmo. E a conversa continuou com o solícito atendente me perguntando se poderia me ajudar em alguma coisa. E minha resposta já combinada era: gostaria de fazer um pedido, e ele prontamente respondeu que estava às minhas ordens para qualquer solicitação. Procedi então conforme as orientações e elaborei o suposto pedido que foi devidamente anotado. Logo em seguida,
poucos minutos, recebia no meu escritório a encomenda e, junto com o pagamento, enviei o endereço, ou melhor, o nome da instituição que seria alvo da batida logo mais. Eu não pude precisar o horário ou nem mesmo a data em que se daria o evento, mas esperava sinceramente que tudo desse certo e vidas fossem poupadas. Nesse interim, entre o telefonema e a chegada do pedido, segui com minhas atividades e surpreendi o general e seu visitante ao saírem no final da reunião, que não me esperavam já em serviço. Fui questionado de quanto tempo fazia que chegara, ao que respondi: poucos minutos, senhor. Foi o tempo apenas de pedir uma encomenda para a esposa e já vou iniciar meus afazeres. Tem necessidade de algo? Ambos entreolharam-se sutilmente, negando quaisquer necessidades. Despediram-se com a promessa de providências de um e do retorno do sucesso do outro. Eu me fingindo de desentendido, com o coração aos pulos, desejando que o entregador não chegasse nesse exato momento. E para minha tranquilidade, se passou vários minutos antes do entregador chegar e eu dar início à roleta russa que seria a minha vida de hora em diante. Alvarenga. Interessante como eram organizados meus amigos da resistência. Chegou o entregador, que supus naquele momento que nada sabia do esquema que rolava no estabelecimento que trabalhava. Disse-me: trago uma encomenda para o tenente Alvarenga com instruções de levar o pagamento lacrado para o meu patrão. Acabei entendendo tudo perfeitamente e pedi que aguardasse do lado de fora do gabinete para que eu pudesse seguir as suas instruções. Coloquei então a quantia em um envelope, não sem antes escrever o local que sofreria a batida e a hora agendada. Colhei o dito envelope e entreguei para o rapaz, que, despedindo-se, partiu. O meu dia passou muito atribulado com várias providências impetradas pelo general, que, analisando a posteriori, percebi serem para realmente me impedir de sair dali para qualquer providência e não ter tempo nem mesmo de um telefonema. Eu ainda estava sob suspeita, mas o estratagema da resistência talvez não lhes houvesse ocorrido, e o dia passou assim. No final do expediente, fui discretamente seguido por um sujeito à paisana que eu percebi, pois sou um sujeito deveras observador. Portanto, alguém desconfiava que eu pudesse ter ouvido a conversa. Fiz-me de desligado e segui para casa. Jantei com a família tranquilamente. Não alterei em nada a minha rotina. Na manhã seguinte, cheguei no horário de costume. E, para minha surpresa, o gabinete fervilhava, cheio de ordenanças. O general, extremamente nervoso, acusando fulanos e beltranos de traidores da pátria e outros tantos impropérios que não me cabe aqui relatar. Cheguei e logo fui ter com o áspero e irritado general, apenas questionando se poderia auxiliar em algo. Ele olhou-me profundamente e, como eu estava na minha costumeira atitude de gélida indiferença, respondeu-me: coloque todos esses energúmeros para fora, pois quero ter contigo uma conversa particular. Assim obedeci, já achando que me veria encaminhado para a corte marcial, se não para algum porão desconhecido, sendo torturado até delatar todos os meus companheiros. Entretanto, qual não foi a minha surpresa quando retornei e ele me disse: há um espião entre nós. Se eu pudesse demonstrar o que me ia por dentro, meu queixo teria caído. Alvarenga. Posso bem dizer que aquele momento é o começo do meu fim, pois a partir daquela frase dava-se início a um marco da minha posição na história. Explico-me. O general estava diante dos acontecimentos, ligando a mim a causa do fracasso da empreita, uma confidencialidade que antes eu não tinha, e mediante isso tudo que acontecesse, qualquer informação que vazasse só teria um autor, eu mesmo. É claro que todo esse discernimento
Vim a ter depois, pensando solitariamente com meus botões algum tempo depois. Estava eu na encruzilhada da vida, a mais importante delas, e nesse processo meditativo eu me indagava que primeiro deveria valer muito a pena a informação que de hora em diante eu fosse repassar para valer minha vida. Segundo, estaria eu disposto a deixar esposa e filhos sozinhos por uma causa? Sim, era essa a pergunta, pois estava e sempre estive tranquilo com esse quesito morte. Penso que todo aquele que entra para as Forças Armadas está disposto ao sacrifício. São convicções diferentes que nos movem. Antes de qualquer coisa, era preciso firmar posição, e a primeira delas foi ausentar-me de toda e qualquer reunião na comunidade para não levantar a mínima desconfiança, nem tampouco levar-lhes perigo desnecessário. Não iria me afastar, apenas estrategicamente acobertá-los. Em posse dessa primeira decisão, passei a pensar sobre como agir. Minha esposa não suspeitava de forma alguma de meu envolvimento com a resistência até aquele momento, mas, se eu continuasse, era preciso informá-la para que tomasse seu próprio partido e, depois disso, resolver o que faríamos a partir dali. Não achei justo deixá-la ignorante de tudo o que se passava. Entretanto, antes de tudo, fui ter uma conversa com o Padre Thomas, único meio de comunicação seguro com a resistência até então. Depois da missa, fomos ao seu gabinete para a costumeira conversa a portas fechadas. Essa atitude não suscitaria nenhuma desconfiança, caso eu estivesse sendo vigiado, pois era prática comum entre nós, e entre ele e muitos de seus párocos. Contei a ele tudo o que se passara até então e pedi-lhe que avisasse os outros e que eu ainda não sabia se e como iria continuar, que minha decisão se daria após a conversa franca com minha esposa. Deixaria os filhos fora disso, pois ainda eram muito crianças para tais tomadas de decisões e responsabilidades. Padre concordou plenamente comigo e tranquilizou-me quanto à informação para o grupo. Aquela noite seria propícia para a conversa com a esposa, haja visto os filhos terem um compromisso com os amigos e voltariam tarde da noite. Quando cheguei em casa, a encontrei na cozinha com seus afazeres e lhe dirigi a palavra. Marília, preciso conversar com você. Ela olhou-me assustada diante da minha seriedade, enxugou as mãos e nos dirigimos à sala de estar para conversarmos. Alvarinda. Sentamo-nos um defronte ao outro. Peguei-lhe as mãos, frias do contato com a água da louça lavada, olhei em seus olhos que me fitavam arregalados e um tanto úmidos. Vim a saber depois que seu coração tremia de medo de ser outra mulher o assunto sério que nos trazia ali. Sem rodeios, como era meu hábito, e até um tanto seco, lhe narrei toda a história desde o dia em que vira o nome de nosso filho no relatório censurado. Conforme eu descrevia tudo, mais e mais empertigada foi sentando-se no sofá, num visível desconforto moral. E na crucial hora da decisão final perguntei-lhe: o que acha que devo fazer? Continuo como espião da liberdade ou me arrisco à corte marcial ou, quem sabe, à morte? Ela estava muda. Era companheira de todas as horas, acostumada ao meu modo taciturno e de poucas palavras. Acho que naqueles minutos tinha falado mais de meu trabalho do que em todo o nosso casamento, e ela não sabia o que dizer. Talvez não entendesse as consequências que essa ou aquela decisão causaria, pois para ela, que levava uma vida, posso chamar de comum, como em muitas outras famílias, não sentira até agora as consequências da ditadura, consequências que batiam à sua porta com violência. Podia até ver tudo isso passar por sua mente, inclusive o momento em que lhe caiu a responsabilidade do governo em sua dor.
em seu luto. Percebeu que ele, o governo, a fizera perder uma parte de si e a dor se tornou mais profunda. Chorou muito, como que pensando na ironia da situação, onde do mesmo lugar vinha o sustento e a violência. Fiquei apenas esperando ela processar tudo isso, até que pudesse falar alguma coisa e então perguntei: "O que me diz?" Muito séria, ela me respondeu: "É preciso honrar nosso filho sem esquecer dos que ainda ficaram, pois os tentáculos poderiam alcançá-los e feri-los ou coisa pior." Entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Era preciso lutar contra isso, mas lutar com inteligência e resguardando a família. Respondi: "É isso mesmo que eu penso, mas não poderia tomar essa decisão sozinho, pois afetará muito a nossa família como um todo." E daquele dia em diante, comecei a planejar a fuga deles para um lugar seguro, pois sabia que o meu destino já estava traçado e não era estar com eles nesse refúgio. Alvarenga. Aproximava-se o momento crucial de toda a minha história, onde as peças de invisível xadrez se posicionavam. Eu entendia que talvez minha família não fosse responsabilizada por minha traição, mas julguei prudente assegurá-los disso. Tinha convicção de que apenas uma informação que eu passasse delataria sua origem, ou seja, seu autor, no caso eu. Então ela precisaria ser de importância para muitos para valer minha vida. Meu soldo nunca foi coisa exorbitante, mas sabíamos levar uma vida digna, condizente com ele, e conseguíramos, no decorrer dos anos, amealhar alguma quantia a título de poupança para uma emergência futura. Sem muito alarde, comecei a comentar aqui e acolá que eu e minha esposa estávamos muito distanciados após a morte do primogênito, com muitas cobranças de sua parte e consequentes brigas entre nós. Não foi nada assintoso, pois eu, como já comentei em outras oportunidades, não era de muitas palavras. Estava preparando o terreno para uma separação, um tanto ruidosa para justificar-lhe a viagem, inclusive levando os rapazes com ela. Cheguei ao disparate de fingir uma discussão áspera ao telefone para ser ouvida pelo comandante, que chegou a interrogar-me sobre o que estava acontecendo. Depois daquele fiasco da operação, eu caíra novamente em suas graças. Surtira o efeito que eu precisava. Eu informei-lhe que a esposa solicitara um tempo longe de mim, pois não estava satisfeita com minhas atitudes. Já deixava margem para inocentá-la no caso de eu ser pego por traição. Discreto e não querendo meter a colher em assuntos de marido e mulher, ele não mais me questionou. Minha esposa tinha uns parentes no interior do estado de São Paulo, com os quais nos acertamos para acolhê-la com a mesma história de muitas brigas no casamento. E para o futuro de nossos filhos, era um estado promissor em oportunidades, além do que os colocava em segurança, longe dos grandes centros e também das encrencas. Decorridos 3 meses dessas providências iniciais, partiram os meus para a nova vida. Eles tinham a esperança de que eu sairia logo do exército, ou ainda mais que a ditadura terminasse antes. Mas eu, em meu coração, sabia que essa era a última vez que os veria em vida. Alvarenga. Peço que me perdoem aqueles que porventura vierem a ler essas singelas palavras por quaisquer discrepâncias que possam haver. Nós, como espíritos, muitas vezes colorimos essas ou aquelas memórias com tons mais fortes ou mais fracos, e a bem da verdade, não sei atinar o motivo. Me encaminhando para o ápice dessa trajetória,
Parece que se avolumam as imagens, vêm como avalanches acompanhadas de dor, suor e lágrimas. Sinto-me até um tanto entristecido de abandonar tão boas companhias que angariei nessa trajetória. Sei que não é preciso pressa, sei que não existe um editor a cobrar prazos, mas o editor da vida nos espera a todos. É preciso encerrar os capítulos dolorosos de nossa história para seguirmos em frente. Muito grato sou pela oportunidade de ao mesmo tempo auxiliar e ser auxiliado, nesse exercício de escrita que prevê, aí sim, algo de muito útil para a posteridade. Mas dizem aqueles que sabem mais do que eu que muito estou ajudando nessa prática. Agradeço ao Pai. Então, com a família devidamente encaminhada para longe de mim, assumi todos os riscos inerentes à confidencialidade perniciosa do general para minha pessoa. Depois daquele episódio em que nada foi comprovado contra ninguém, todos estavam sob suspeita. Eu me enganava, achando que eu não, mas a contra-espionagem tinha feito investigações que eu desconhecia. O general, mediante sigilosa informação e para fazer cair em armadilha os seus suspeitos, tramava apenas com a alta cúpula, liberando informações verdadeiras, mas sem real importância para todos nós. Até que um dia, informação sigilosa caiu em minhas mãos e prontamente a repassei para os amigos naquele esquema já citado. A esparrela foi tão bem feita que nenhum dos envolvidos chegou a duvidar que fosse verdadeira, e foi assim então que descobriram o meu disfarce. Infelizmente, fui pego juntamente com o pobre entregador da mercearia, o proprietário e alguns outros que foram levados a interrogatório. Eu, de minha parte, sofri a intervenção no caminho para casa, onde fui encapuzado, amarrado e levado, nem sei para onde, pois estive desacordado durante o trajeto. Quando abri os olhos, estava amarrado, nu, em uma cadeira, com os olhos gélidos do general a fitarem os meus. Não quero aqui descrever os horrores pelos quais eu passei, mas o mais terrível deles foi o psicológico, das ameaças à minha família e a absoluta ignorância se seriam bravatas ou verdades. Alvarenga. Estranho como a percepção da nudez fala muito. Olhando para a fotografia da minha memória, ouço, sinto, com uma intensidade que talvez não fosse a do momento vivido. Vejo o suor brotando da pele, a pele amorenada coberta dos pelos, o frio e a vergonha. Talvez essa memória me engane, mas não me lembro de sentir medo, apenas essa profunda vergonha da nudez. Talvez aos torturadores contumazes essa prática que degrada o ser humano seja prazerosa, mas em mim não atino com tanta crueldade em nome do poder, em nome de crenças ou a favor de coisa alguma isso se justifique. Fiquei assim por tempo que não consigo determinar, pois a prática da perda de tempo e espaço era um dos fatores da tortura em si, para quebrar o espírito do torturado e fazê-lo falar. Queriam de mim nomes, locais que eu sinceramente não saberia dar, e minha única fonte de forças era resguardar de qualquer coisa o Padre Thomas. E fiz disso o meu refúgio para a mente. Talvez o meu corpo não suportasse tantas agressões, mas eu sabia que pela força da amizade que a ele eu dedicava, de mim nada obteriam. Não sei quantos dias se passaram. Vários torturadores estiveram tentando tirar informação de mim, sem sucesso algum. Entretanto, o corpo debilitava-se mais e mais, e comecei a delirar. Ou melhor, eu achava que eram delírios, mas na verdade nada mais era que a oportunidade que a dor causa
do espírito se libertar do corpo. Quando eu recobrava a consciência, mediante a banhos de água fria ou descargas elétricas, eu percebia daí as dores físicas, as sevícias cada vez mais cruéis, e pouco a pouco comecei a enlouquecer com esses dois mundos a que estava exposto. Talvez, se eu soubesse da pré-existência da alma, de sua sobrevivência, dos mundos que existem depois da morte, eu poderia ter morrido placidamente e sido recebido por aqueles que me amavam e cuidavam de mim. Entretanto, eu não possuía nem o conhecimento e nem a fé, e adentrei ao mundo do espírito totalmente enlouquecido. Ainda sofri, mesmo morto o corpo, por muito tempo, e é um tempo bastante confuso para mim. Vagas lembranças de vaguear pelo quartel, pela antiga casa, pela igreja do Padre Thomas, mas jamais encontrei a esposa. Penso que é porque não conhecia seu paradeiro, ou então ainda, num gatilho de intensa proteção a ela e aos filhos, não me permiti procurá-los. Me tornei esquecido de todos aqueles que um dia me conheceram na caserna. O general simplesmente não dava explicações para o meu sumiço. Não poderia mesmo fazê-lo, pois que desonra seria que um membro da corporação, principalmente subordinado seu, ousasse morrer como traidor nos porões da ditadura. Alvarenga.